Salve progressistas, eu sou o Clayson. Por mais que eu tente entender o que segura o Ricardo Salles no governo Bolsonaro, mais eu fico em dúvida, mais eu não consigo entender. A verdade é que só tem uma justificativa para o Ricardo Salles estar até hoje no governo Bolsonaro. O Bolsonaro é corrupto junto com ele. Porque que ele é corrupto, eu já não tenho muitas dúvidas. Porque, mediante tudo aquilo que a gente vê nos veículos de comunicação, tudo aquilo que se fala a respeito dele, já não é de agora, mediante denúncias graves que inclusive saem da própria Polícia Federal, o último caso foi esse delegado da Polícia Federal que deixou bem claro que ele é um corrupto. Mediante todas essas informações, só me resta pensar que o Bolsonaro está roubando junto. É uma conclusão que ela parece muito óbvia. Dessa vez, a coisa virou um crime internacional. Já não se fala mais no que se falava antes sobre questões ideológicas. Não existe aquecimento global, aquelas coisas de Olavo de Carvalho, dessa turminha da extrema-direita. Não é mais uma questão ideológica. Aliás, eu nunca vi realmente, de fato mesmo ali, do ponto de vista objetivo, um envolvimento ideológico por parte desse pessoal, especialmente esse sujeito, né? Ele, para mim, não tem nada de ideológico, afinal de contas, ele foi um cara que era do Partido Novo, que estava no governo do PSDB, né? Que estava junto com o Alckmin, depois ele foi lá pro Bolsonaro. O que eu vejo por parte desse Ricardo Salles é sempre o envolvimento com alguma sujeira. É sempre notícia ruim a respeito de algum assunto ligado à área dele, que ele sempre faz besteira. É um sujeito truculento, é um sujeito que é autoritário, um cara que não consegue lidar realmente com as coisas de uma maneira transparente, com nada de maneira transparente. É um cara que passa por cima de todo mundo. Ele sim é um trator, igual esses tratores aí que eles usam para derrubar árvores. Ele é realmente esse trator. É um cara que não pensa em absolutamente nada. É um absurdo um sujeito desses ter à frente o meio ambiente, né? Que lida com a biodiversidade de um dos países cuja biodiversidade é uma das maiores do mundo, né? A quantidade de vidas diversas que ele lida é um sujeito desse que é claramente um sujeito que parece não estar nem aí com nada. Eu vou explicar em detalhes o que aconteceu ontem, para você entender a gravidade de tudo isso. Só que antes vou pedir para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente sempre pede porque é importante para o nosso trabalho. A gente está desenvolvendo um trabalho aqui no YouTube e a única coisa que a gente pede para você é para você dar o like, para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho, para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Nós queremos muito continuar o trabalho e para isso precisamos dessa ajuda sua. Só para você ter uma ideia do que aconteceu, essa operação que envolveu o Salles, ela é uma operação que começou nos Estados Unidos, é um trabalho em parceria com o Brasil e os Estados Unidos, mas também ocorreu na Europa. Mas agora, recentemente, nos Estados Unidos, houve a apreensão de uma carga, que é uma carga que chegou lá de forma ilegal. Uma carga grande, mas eu quero que você entenda, são mais de 8.000 operações ilegais realizadas em apenas 2 anos, no ano de 2019 e 2020. 8.000, não é 8.000 madeiras, é 8.000 cargas. Então, a dimensão disso é um negócio assim absurdo. Eles fizeram essa apreensão de uma dessas cargas nos Estados Unidos, entraram em contato com a Polícia Federal brasileira. A Polícia Federal então inicia uma investigação e percebe que houve um movimento completamente suspeito em relação à liberação desta carga ilegal, que ainda continua retida, e a partir daí a Polícia Federal pede então para o STF a possibilidade de fazer as investigações, e aí o STF então autoriza estas buscas. Nós estamos falando de 10 agentes públicos e uma investigação no IBAMA e no Ministério do Meio Ambiente. O IBAMA faz parte do Ministério do Meio Ambiente, que chega então até o ministro Salles. O que aconteceu? Quais são as questões que estão envolvidas nisso? Nós temos corrupção
clara, direta. Nós temos o que eles chamam de advocacia administrativa. O que é advocacia administrativa? É quando o órgão que precisa combater um crime, ele age para limpar as evidências desse crime. Ele faz exatamente o contrário, para que esse crime fique legal, vamos dizer assim. O que era ilegal, fique legal. Advocacia administrativa, que é claramente corrupção. Teve a prevaricação, além da facilitação de contrabando. Contrabando, nesse caso, das madeiras. E aí a gente percebe que nós temos agentes públicos envolvidos, a gente tem essa exportação sem autorização, e aí o problema dessas madeiras é que, sabe, lá no começo, não é só exportar de forma ilegal. Eles fizeram uma prospecção, ou seja, eles desmataram, eles tiraram essa madeira de forma ilegal, levaram para fora do país de forma ilegal, tentaram fazer uma negociação fora do país de forma ilegal. Então, assim, é tudo sujo, do começo ao final, tudo sujo, envolvendo países da Europa, envolvendo países como os Estados Unidos também. É a Operação Aquanduva. E olha, é assustador quando você vê as informações que saem dali. O ministro Salles, ele, assim que soube dessa ação, né, dessa operação Aquanduva, ele foi direto na Polícia Federal para tentar saber o que estava acontecendo. A Polícia Federal falou, cara, se você quiser saber o que está acontecendo, vá ao STF. É lá que você vai ficar sabendo o que está acontecendo, que você vai ter acesso aos autos. Aqui, com a gente, você não vai saber, não. Ele tentou utilizar o cargo dele de ministro para saber por que ele estava sendo investigado nos escritórios dele em Brasília, em São Paulo. Passar por cima da própria justiça. Esse é o Ricardo Salles. Um sujeito que, em 5 anos, ele aumentou cerca de 500% o patrimônio dele. Ele vai dobrando de patrimônio a cada ano. Dobrando. 500% ele aumentou o patrimônio dele em 5 anos. É assustador. É algo que a gente fica aqui pensando, até quando que nós vamos estar à mercê de pessoas como essa? Um sujeito que, como ministro, é um dos piores ministros da história. São inúmeros os órgãos ligados ao meio ambiente. Inclusive ex-ministros se juntaram para fazer uma carta de repúdio ao Salles. Muitos dentro do próprio governo Bolsonaro são contra. O chamado Centrão, que é a base de apoio atual do Bolsonaro no Congresso, completamente contra. Todo mundo o tempo todo pede a cabeça do Salles. E ele nunca cai. Nunca acontece nada com ele. E ele continua com essa roubalheira, ele continua com esses problemas todos. O que aconteceu nesse caso dos Estados Unidos é que, assim que a madeira foi apreendida lá, esses madeireiros tinham uma abertura de chegar e conversar com o próprio ministro, com o próprio Salles. Tiveram a abertura de chegar no Salles e dizer, olha, tem uma madeira nossa apreendida lá, o que você vai fazer? Ele, imediatamente, no mesmo dia que ele se reúne com esses madeireiros, sai uma portaria do IBAMA para liberar, para que não fique mais obrigatório que haja licença ambiental, que hajam licenças para exportação de madeira no país. Assim, ó, numa brincadeira. Por isso que está sendo investigado. Por isso que o IBAMA está sendo investigado também. Então, este é o retrato do país. Você percebe que os bolsonaristas não usam mais essa situação de corrupção, não falam mais sobre esse assunto, porque não tem mais o que dizer, né? Você tem rachadinha de Flávio Bolsonaro, você tem uma série de problemas em vários ministérios. Tivemos recentemente esse caso dessas compras do Ministério da Defesa, que os caras compram cerveja, salmão, produtos importados, chiclete, sabe? Umas coisas que você fala, caramba, pagando caro em tudo isso, gastando milhões e milhões. Como que você vai defender um discurso de anticorrupção no meio de tantos casos de corrupção dentro do governo, dentro da família? Não dá mais, né?
Ele vai chegar o ano que vem nas eleições sem poder levantar a bandeira de que não é corrupto, sem poder ficar apontando o dedo para as outras pessoas dizendo que outros governos são corruptos. O governo dele é corrupto. Você imagina um sujeito que aumenta 500% o seu patrimônio lá no ministério, um sujeito envolvido com um crime internacional. Isso para não falar sobre cocaína em avião, sabe? As coisas são absurdas e escabrosas. O governo Bolsonaro é isso. É um desastre. Além de não entregar nada, que é o principal problema. É um governo que não entrega nada. Apesar do governo, você ainda vê um crescimento de PIB, você ainda vê uma outra questão que acaba melhorando por força do trabalho dos brasileiros, mas não pela ação direta do governo Bolsonaro. Porque ele só atrapalha, ele só piora. E paralelo a isso, todos esses casos de corrupção. Eu quero perguntar para você, até quando você acha que ele segura o Salles? Eu quero fazer uma pergunta honesta para você. Coloca aqui no comentário. Por que você acha que o Salles ainda está no governo Bolsonaro? Responda aqui para mim no comentário. Eu não tenho essa resposta para te dar. Eu só posso imaginar que seja porque o Bolsonaro é corrupto junto com ele. Esteja ganhando alguma coisa também no meio dessa história toda. É uma ideia, uma suposição. O que você acha? Escreva o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal. Preciso muito da sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho se você é inscrito. Dá uma olhada, ver se você continua inscrito aí. Você pode ser membro do canal, conversar conosco no nosso grupo especial de WhatsApp. Um grande abraço, até a próxima.